Nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanha em mais essa oportunidade que a Sociedade Espírita Jesus nos oferece de levarmos a cada um dos nossos irmãos um momento, uma oportunidade de reflexão sobre aquilo que o nosso mestre nos trouxe como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de bem utilizarmos a nossa existência para que possamos, ao retornar à pátria espiritual, daqui sairmos melhor do que quando adentramos na presente reencarnação. Antes de darmos início à nossa reflexão, convidamos os irmãos a uma pequena rogativa, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos sustenta na realização das nossas tarefas, para que possamos estar receptivos, inspirados pela espiritualidade, para transmitirmos e absorvermos aquilo que aqui será tratado, como dissemos, de forma que possamos verdadeiramente bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, após essa pequena rogativa, né, o tema que nos foi proposto para hoje é pagar o mal com o bem. A referência para a nossa reflexão está nos itens de 1 a 4 do capítulo 12º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Amai os vossos inimigos. Então, meus irmãos, a questão de amar os nossos inimigos, ela é um tanto complexa, à primeira vista, né? Mas, naturalmente, o objetivo de estarmos fazendo essa reflexão é nos trazer informações que possam facilitar essa prática, né? Então, amar os inimigos, pagar o mal com o bem, são expressões que ainda hoje encontram certa dificuldade de compreensão. Todos nós encontramos, né? A partir do momento que recebemos assim de uma forma mais ela é impactante a partir do momento que não entendemos o verdadeiro sentido, a forma, as circunstâncias em que essa situação deva ocorrer. Mas, como dissemos, o objetivo da nossa reflexão é exatamente esse, é para que possamos entender e que essa possibilidade possa vir a se tornar uma prática, como dissemos, de forma a que a nossa caminhada possa ser bem-sucedida, né? E que os objetivos propostos para a nossa caminhada possam ser alcançados. Então, o mestre Mateus vai nos relatar aquilo que o mestre nos coloca. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está no céu. Então, na realidade, Mateus, no capítulo 5º, versículos de 43 a 47, vem nos trazer essa vivência que teve com o Mestre, com os ensinamentos que ele nos deixou, né? Nos recomendando a amar aos inimigos. Porque, na realidade, o que acontecia? A partir dos tempos remotos, sempre houve a cultura entre as pessoas, entre os espíritos, da questão de dente por dente, olho por olho. Agrediu, né? Terá que ser agredido. Eu só me satisfaço a partir do momento que um prejuízo que eu tenha sofrido, eu retribua da mesma forma, caracterizando o olho por olho, dente por dente. Quem já não tem condições de relatar, pelo menos aqueles com, com, com uma idade um pouco mais avançada, assim como nós, né? Quem não pode relatar, quem não poderia relatar uma situação
aprendida no próprio lar. Bateu, levou, né? Era recomendado, não traga desaforo para casa. Se apanhar na rua, apanha em casa. Então, alguma dessas, ou talvez todas, né, se ouvia, e era a cultura. Foram aqueles que nos antecederam, aprenderam e, por conseguinte, nos passaram. Mas o mestre vem nos trazer uma forma diferente de ver a vida, de enfrentar essas situações que nos são oportunizadas através do amor, do perdão, do entendimento, da compreensão. Então, é exatamente em relação a isso que estamos iniciando essa reflexão, né? Analisando aspectos que o mestre, através do relato de Mateus e mesmo de Lucas, nos fazem de forma a que a gente possa realmente mudar esse paradigma, né, da questão da violência pela violência, né? Então, como dissemos, Mateus, lá no capítulo 5, versículo de 43 a 47, nos faz relatos do Pai que é amor. Ele vem nos fazer esses relatos desse Pai que é amor, desse Pai que ama cada um dos seus filhos, do Pai que não faz distinção a nenhum de seus filhos, né? Ele vem nos trazer a respeito desse Pai, né? Que está sempre de braços abertos a nos esperar, independente das escolhas que venhamos a fazer, porque na realidade muitas vezes nos desviamos do caminho. E esse Pai que é amor em sua essência, tranquilamente ele aguarda, porque com certeza ele tem consciência disso da nossa infância espiritual, assim como criança, numa analogia, né? A criança não tem o entendimento daquilo que diz respeito à vida e que seus pais têm que ter paciência, né? Tolerância, dando a oportunidade de aprendizado, e é exatamente o que o Deus, nosso Pai, nos oportuniza. Então, ele também nos fala do pai que acolhe o filho pródigo, da parábola, né? Quando resolve voltar ao lar. Então, o pai demonstra esse amor, demonstra essa capacidade de acolhimento, independente das circunstâncias, das nossas condições, compreendendo que somos criados na simplicidade e na ignorância, e que, com certeza, o aprendizado, o conhecimento, o crescimento, ele acontecerá naturalmente de acordo com a nossa determinação em realmente buscar. Então, ele nos fala desse Pai que derrama a chuva sobre todos indistintamente, né? Uma demonstração da sua justiça, que disponibiliza o sol independente das circunstâncias ou daquilo que cada um de nós apresenta. Então, esse Pai que é amor, que é bondade, que acolhe a cada um de seus filhos. Então, o mestre também nos traz ensinamentos relativos à necessidade de amarmos também aqueles que nos odeiam, nos questionando sobre o mérito de amar apenas aqueles com quem temos afinidade, temos facilidade de convivência, né? Os iguais, como não diria a espiritualidade superior. Então, é importante que tenhamos esse entendimento dessa necessidade, porque amar aqueles que nos amam, aqueles com quem temos dificuldade, que concordam conosco, que convivem pacificamente conosco, é fácil. Aonde está o esforço em realmente exercer esse entendimento, essa convivência pacífica, né? Essa capacidade de compreensão mútua entre aqueles com quem nos afinizamos. Verdadeiramente, o mérito maior está em conviver bem, amar, né, aqueles que realmente são, com certeza, a prova para que possamos demonstrar a nossa capacidade, a nossa possibilidade de entendimento e de compreensão mútua, né? Então, Jesus nos deixou o ensinamento de que, se a nossa justiça não for mais abundante do que a dos povos mais comprometidos, o objetivo da nossa estada na existência física não será atingido. Ou seja, nós temos um objetivo, nós não viemos a uma existência física apenas para passar por aqui.
temos objetivos, e esses objetivos o mestre nos mostrou. Então, se nós não exercermos esse esforço, esse sacrifício, com certeza esse objetivo não será atingido, né? Em Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36, relata também aquilo que Mateus nos trouxe assim, ainda que com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Então, demonstrando que realmente a vivência que Mateus, Lucas e os demais seguidores do Mestre, né, nos relatam é exatamente estar de acordo, naturalmente aquilo que um observa e vai relatar, muitas vezes não é exatamente com as mesmas palavras que outro, cada um tem a sua forma de observar e mesmo de transmitir aquilo que observou. Então, vem corroborar exatamente aquilo que Mateus nos trouxe, os relatos de Lucas, né? Onde o mestre dá ênfase à necessidade de amar aqueles com quem temos dificuldade de conviver, os ditos inimigos, né? Fazer o bem a quem nos odeia, assim como todas as práticas que possibilitam nos tornarmos espíritos melhores. Então, exatamente é esse o sentido da passagem, nos fazendo entender a necessidade de uma convivência pacífica, e não aquela em que bateu, levou, como dissemos na introdução da nossa reflexão. Então, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores virtudes alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, na realidade, como nos é colocado, amar ao próximo é fácil, né? Não existe nenhum esforço. Existe uma certa afinidade, uma certa atração, convergência de sentimentos, então é algo prazeroso. Mas os inimigos, e aí entra a questão, amar a esses é complicado. Os inimigos que dizemos podem não ser nem inimigos de morte, né? Inimigos que querem a nossa destruição, digamos assim, mas aquelas pessoas com quem temos dificuldades de convivência, né? Em função de pontos de vista diferentes, e isso é muito presente nos dias atuais, em termos das questões que a sociedade vivencia em termos de polarização que cada um de nós tem. E aí entra a questão da convivência pacífica, e é o exemplo claro da dificuldade, porque pode não ser inimigo, como eram daqueles que, na antiguidade, que partiam para o duelo, não, são inimigos de pontos de vista, digamos assim, que seriam os inimigos dos novos tempos. Então, nós temos que conviver, e a gente vê e vivenciou a oportunidade de perceber o quanto houve, ultimamente, distanciamentos, dificuldades entre companheiros, amigos, enfim, familiares também. Então, é importante a gente ter porque a gente poderia imaginar que isso era algo dos tempos remotos, e na realidade, naturalmente, de uma forma um pouco diferente, mais amena, digamos assim, mas também faz parte dos nossos dias atuais. E é importante a gente estar atento a isso para podermos observar e percebermos que isso é real, realmente. Entretanto, há geralmente o equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Então, exatamente aí é que está a questão da nossa resistência. É o que verdadeiramente significa amar aqueles com quem temos dificuldade, aos ditos inimigos, né? E aqui está o grande fator determinante para ou dificultar ou facilitar essa possibilidade de amar aqueles que divergem de cada um de nós. Então, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Então, o mestre não estava querendo dizer que aquele sentimento que verdadeiramente temos por aquela pessoa, por aquele irmão de caminhada com quem temos afinidade, deve ser a mesma situação disponibilizada, né,
aquele irmão da dificuldade, aquele irmão do desentendimento com o qual divergimos, né? Então, a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo que é capaz de abusar disso. Então, com certeza, a partir do momento que é, temos essa possibilidade de convivência com um irmão nesse nível de diferença energética, com toda certeza, não pode ser o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma sensação de nos aproximarmos de um amigo e de um inimigo. Vai haver diferença. Isso é algo físico, é algo natural, e com certeza a grande diferença está aí. Então, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. É exatamente aquilo que estamos buscando transmitir, levar aos nossos irmãos. Existem diferenças. E isso a gente tem que ter consideração. A gente não vai imaginar que, ao abraçar um amigo, vai ter a mesma sensação abraçando um inimigo. É diferente. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Como dissemos, é completamente diferente. E a partir do momento que a gente conseguir ver essa diferença, veja o quanto fica mais possível, porque se a gente partir do princípio, não, será igual, e aí a gente não estando nessa condição, a gente se frustra, porque não estou conseguindo. Mas é importante a gente perceber exatamente o que vem a ser amar os inimigos. Então, a diversidade, né, na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, se a gente for analisar, isso está diretamente, é físico isso, é fluidos, é energia que estão ali presente. Ainda que não perceptível de forma ponderável, né, que os nossos sentidos não percebam, principalmente o visual e através do tato, e essa diferença, essa divergência energética, ela é física e uma age sobre a outra. Para uma reflexão em termos práticos, ao aproximarmos, por exemplo, e todos nós sabemos a respeito, né? Ao aproximarmos, em termos de magnetismo, dois polos do magnético natural opostos, eles se atraem, né? Ao passo que, se aproximarmos dois polos iguais, de mesma polaridade, eles se repelem. Então, isso é natural. E, naturalmente, que para o ser humano é diferente. São os iguais que se atraem e os opostos que se repelem. Então, é um fenômeno natural que a própria ciência consegue explicar e demonstrar em termos práticos, e que a gente, fazendo essa experiência, percebe a dificuldade de aproximação, né, no exemplo citado, dos polos semelhantes e da atração que é exercida dos polos iguais para o magnetismo naturalmente, tá bom? Então, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo a um inimigo. Então, isso é natural. Isso não podemos nos sentir culpados por essa situação, mas nos é possível agir de forma diferente daquela que normalmente a gente agia, como dissemos, a partir daquilo que compreendíamos como correto, como certo, aquilo que era tradição, digamos assim, era a forma de agir em relação àquelas pessoas com quem temos dificuldade de convivência, né? Então, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Então, é fundamental a gente entender isso, porque daí nós não vamos nos sentir culpados quando observarmos essa dificuldade de aproximação.
Então, se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Então, se a gente compreender, realmente será impossível, porque, como dissemos, em termos práticos, é energia viva que se opõe uma à outra, mas que, na realidade, a gente entendendo esse aspecto, a gente vai conseguir realmente exercer essa finalidade que todos nós temos de, é, de convivência pacífica. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que se sirvamos do mesmo termos para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão sabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, naturalmente, é em função daquilo que a falta de um termo que possa definir mais efetivamente, mais corretamente a situação da convivência pacífica. Então, usou-se o termo amar, mas naturalmente a gente sabe que amar, de acordo com o entendimento que se tem, é diferente em termos de um amigo em relação a um inimigo. Mas é importante que a gente saiba que é uma questão de expressão apenas. Como nos foi colocado, na falta de um termo mais adequado para uma e outra, então usa-se o mesmo, mas que temos que fazer essa distinção, fazer essa diferença entre uma situação e outra. Então, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes a afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Tem que se considerar como sendo essas duas situações. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É, é é perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos cause, o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-los apresentando-se a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Finalmente, retribuir-lhe sempre o bem, o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Então, vejamos que, a partir do momento que a gente percebe que amar aos inimigos é exatamente isso, e não ocupar o mesmo lugar que um amigo no coração, é não se opor à reconciliação, é não lhe desejar o mal, não lhe desejar, não se sentir, digamos assim, triste pelo bem que venha a lhe acontecer, e todo esse conjunto que nos é citado de situações, a partir do momento que a gente entende que isso é amar os inimigos, veja que fica mais fácil de ser alcançado, porque como dissemos, quando a gente não consegue sentir a mesma afeição pelos inimigos que temos pelos amigos, muitas vezes nos sentimos culpados e achando que o objetivo não está sendo alcançado. Então, é importante que a gente perceba que existe diferença entre uma coisa e outra, mas que basta não desejarmos o mal, não desejarmos dificultar a reconciliação, digamos assim, e tudo aquilo que não venha a levar prejuízo ao nosso semelhante, em contrapartida a alguma coisa de equivocado que tenha feito contra nós, alguma maldade que tenha feito contra nós. Esse é verdadeiramente o sentido de amar ao próximo. Então, veja que, a partir do momento que a gente entende isso, a gente sente que é mais factível a possibilidade desse objetivo ser alcançado. Então, amar os inimigos é para o incrédulo
um contrassenso, aquele que tem a vida presente, em que a vida presente é tudo, né? Então, quando se tem o entendimento de que tudo está resumido à vida presente, para quem pensa assim, é um contrassenso amar os inimigos. Mas quando a gente percebe a questão mais complexa, mais ampla, das reencarnações, do que já tem havido, do que está acontecendo, do que ainda está por acontecer, a questão muda de figura. Então, aí se vê, né, no seu inimigo um ser nocivo, quando essa é a visão da vida presente apenas. Ele perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, muitas vezes, pensando apenas no presente, bom, a hora que morrer, eu me livro desse que me perturba, que me tira a paz. E, na realidade, a gente sabe que isso não é bem assim. E só nesse aspecto aqui, se a gente fosse aprofundar, seria um motivo de mais uma exposição doutrinária, quer dizer, em relação aquilo que pode sobrevir daquilo das dificuldades de convivência, porque o mestre nos deixou claro em relação a isso. Acerta-te com o teu irmão, com quem tens dificuldade, enquanto estás na jornada, para que mais tarde não venham a acontecer situações mais dolorosas, em que tenhamos que nos ajustar com a lei de Deus. Né? E em relação a isso, a gente não vai aprofundar naturalmente, porque seria motivo para uma outra doutrinária, como dissemos. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer seu orgulho perante o mundo. Então, a partir dessa visão restrita apenas da existência atual, é que existe essa questão do desejo de se vingar, né? Com o objetivo de quê? De atender o orgulho. Afinal de contas, me prejudicou, de qualquer forma eu tenho que dar o troco. E não, na realidade é a oportunidade de pacificação, de mudança, de compreensão e de evolução, porque a partir do momento que nós estejamos dispostos a perdoar e a agir de forma diferente, pagando o mal com o bem, veja que nós estamos trabalhando a superação do nosso orgulho. E isso é um passo à frente, é um passo adiante, porque esse é o objetivo da caminhada, estarmos superando nossas imperfeições morais de forma a nos tornarmos espíritos melhores. Então, para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, é diferente a maneira de ver para aquele que crê, principalmente para o espírito que tem um entendimento mais amplo, não que seja melhor que os demais, mas que compreende a questão da reencarnação, né? O porquê estamos, de onde viemos, o que viemos fazendo na existência física, para onde vamos, as circunstâncias, quais são as consequências das dificuldades, porque Deus é infinitamente justo e bom. Se as nossas ações foram sempre em conformidade com a lei de Deus, nós seríamos felizes. Não o somos exatamente pelas transgressões da lei, pela lei de causa e efeito. E, naturalmente, aquilo que fizemos em conformidade com a lei são fatores geradores de paz, de felicidade. Aquilo que realizamos em contrariedades a essa lei, caracterizados pelo mal, são fatores de dor, de sofrimento. Por isso que, quando habitamos num mundo de provas e expiações, alternamos momentos de edificação, momentos de felicidade, de paz, e momentos de dificuldades, exatamente em função daquilo que realizamos. Então, para o crente, como dissemos, e sobretudo para o espírito, muito diferente, né? É a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto, de um simples momento, tendo que existências anteriores já havia, a existência atual e existências futuras que virão. A doutrina espírita nos deixa muito claro a questão de que o nosso hoje é um momento de colheita em relação àquilo que realizamos em outros momentos, tanto da existência atual como de outras existências. Assim como o momento atual também é um momento de semeadura para
futuro, ainda na nossa existência atual, ou mesmo das existências futuras. Então, que nós possamos pensar que o que hoje estamos realizando terá influência direta naquilo que diz respeito ao nosso futuro, pelo aquilo que já abordamos em relação à lei de causa e efeito. E para concluirmos, meus irmãos, a partir deste entendimento, que possamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, aqueles que nos são o instrumento do nosso progresso moral. Então, não tenhamos nenhuma sombra de dúvida de que aquelas pessoas, aqueles irmãos de caminhada, que muitas vezes são aqueles que testam nossa paciência, nossa tolerância, nossa capacidade de sermos caridosos, são instrumentos que o Pai coloca com um objetivo, coloca na nossa caminhada, né, com um objetivo, que venhamos a trabalhar os valores que precisamos desenvolver. Então, essa era a nossa reflexão para hoje, e alguma coisa possa, desta reflexão, tirarmos de forma a nos auxiliar na nossa caminhada, buscando, cada um de nós, a nossa transformação moral, a nossa mudança, o nosso crescimento como espíritos. Agradecemos a essa oportunidade, desejando que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer com todos nós, hoje e sempre.